aquele pressentimento de que vai dar certo, e aí você faz com a maior segurança. Não, Deus está comigo, Deus me falou que vai dar tudo certo. Você teve aquele pressentimento. Também tem aquele pressentimento negativo, que é Deus dizendo bem assim: não faça não. É Deus dizendo: não está na hora não. É Deus dizendo: se segura. É Deus dizendo: não vai. É Deus dizendo: não viaja. E eu quero compartilhar nesta noite 4 sinais de que Deus está falando com você. 4 sinais só nessa noite. Em Jó capítulo 33, a partir do versículo 14, diz assim na versão NVI: pois a verdade é que Deus fala, ora de um modo, ora de outro, mesmo que os homens não percebam. Repita comigo, diga: Deus está falando. Agora diga para a pessoa que está do seu lado: Deus está falando. Quer você perceba ou não. Em sonho ou em visão durante a noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles dormem em suas camas, Ele pode falar aos ouvidos deles e atemorizá-los com advertências para prevenir o homem das suas más ações e livrá-lo do orgulho, para preservar da cova a sua alma e a sua vida da espada. Nesta pregação, Deus quer falar com você e vai falar. Nesta pregação, você vai ficar sabendo de 4 sinais de que Deus está falando com você, quer você perceba ou não. A recomendação é que você passe a perceber que Deus está falando. Deus não fez o homem para que o homem fosse entregue a si mesmo. Não. Deus fez o homem para que o homem viva em parceria com Deus. E para que o homem esteja se comunicando com Deus e Deus se comunicando com o homem. Entretanto, o homem tem se esquivado, o ser humano tem se esquivado para não ouvir a voz de Deus. Mas Deus fala e fala assim. Diga para a pessoa que está do seu lado mais uma vez: diga: Deus fala e fala assim. Ouça a voz de Deus. Nesta mensagem nós vamos ver 4 sinais de que Deus está falando conosco. Se você atentar para estes sinais, você sempre estará ouvindo a voz de Deus. Eu quero que você preste atenção, porque Deus em todo o tempo fala. É o homem que não percebe, é o homem que não ouve, é o homem que não quer ouvir, e às vezes é o homem que não quer atender. Segundo o texto do livro de Jó, que o primeiro sinal de que Deus fala é através de sonhos e visões. Deus fala através de sonhos e visões.
Para que Deus fala através de sonhos e visões? Deus fala para prevenir, Deus fala para advertir, Deus fala para livrar das ações más, Deus fala para livrar do orgulho e Deus fala para que o homem não venha morrer. Quando acontece alguma coisa com o ser humano, Deus já falou antes, Deus já preveniu antes, Deus já alertou antes. O problema não foi de Deus, o problema foi que Deus falou e a pessoa não atentou. Quantas pessoas não já tiveram sonhos que foram verdadeiros avisos de Deus e não deram atenção? Quantas pessoas já tiveram visões que foram verdadeiros avisos de Deus e não deram atenção? E aí começam a murmurar: mas porque Deus não falou comigo? Mas porque Deus não me preveniu? Ele previne sim. Deus avisa sim, para que o homem não venha morrer, porque está escrito aqui, segundo Jó, que ele fala através de sonhos e de visões, para que o homem não venha ir para a cova e nem passar pela espada. Deus falou através de sonhos no passado. A Bíblia diz que Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, e Jetro era sacerdote de Midian. Um dia Moisés levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou até o monte Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio da sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, ela não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou Moisés. Por que a sarça não se queima? Vou ver isto de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar aquela visão. Então, do meio da sarça, Deus falou com Moisés. E Moisés respondeu, dizendo: eis-me aqui. Então disse Deus: não se aproxime, tire a sandália dos seus pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Deus falou com Moisés através de uma visão. Ei, escute, olhe para mim. Deus fala através de sonhos, fala. Deus fala através de visões, fala. Muitas coisas poderia nós evitarmos de nossa vida quando Deus está a falar conosco. Deus não falou através de sonhos e através de visões só com Moisés. Deus falou com Abraão, Deus falou com Daniel, Deus falou com Zacarias, Deus falou com José, Deus falou com Maria, Deus falou com Paulo, Deus falou com outros. E há sonhos, e há visões, que elas foram dadas por Deus com a participação de um anjo. Aqui houve a participação de um anjo. Deus envia anjos em sonhos para falar conosco. Então Deus fala.
Você tem ouvido a voz de Deus através de sonhos? Você tem ouvido a voz de Deus através de visões? É um dos sinais. É um dos sinais. Você sabe que muitos realmente desconsideram a voz de Deus através de um sonho que teve. Por quê? Claro, sonhos têm 3 fontes. Sonhos têm coisas que nós precisamos avaliar. Porque tem um sonho de procedência de Deus, tem sonhos da nossa própria procedência, que são projeções mentais. Nós projetamos aquilo que pensamos em sonho, e tem o sonho maligno. Deus continua falando através de sonhos e visões? Sim. Escute, ei, preste atenção, concentre a sua mente para ouvir. Em Atos capítulo 2, versículo 17, está escrito: e acontecerá nos últimos dias, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, acontecerá que o Senhor derramará do seu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos mancebos, os jovens terão visões, e os anciões terão sonhos. Para os dias atuais, Deus promete falar através de sonhos e visões, usando, olha quem Ele vai usar. A Bíblia diz que Ele vai usar os filhos. Uma criança pode ter um sonho, uma criança pode ter uma visão de Deus, pode. E essa visão e esse sonho pode ser um anúncio da voz de Deus para os pais, para a família, pode. Você precisa prestar atenção nos sonhos que você tem, que alguém na sua família tem, porque pode ser um recado de Deus para a sua vida. Quem está me ouvindo? Claro que existem 2 fontes que não são confiáveis como revelação de Deus: as projeções mentais do homem, aquilo que o homem pensa, ele pode projetar em sonhos, e também os sonhos malignos. Mas quem tem o Espírito Santo sabe discernir. Sabe discernir se o sonho é de Deus ou se o sonho é da carne, é da mente da pessoa, ou se o sonho é maligno. Mas a Bíblia é muito clara que nesses dias, nos dias que o Senhor está derramando do seu Espírito sobre a carne, os filhos e as filhas profetizarão, os mancebos, os jovens, terão visões, e os anciãos, que são os velhos, sonharão, terão sonhos de Deus. Jovem, quem sabe talvez Deus já tenha falado muitas vezes com você através de sonho, para te livrar da cova, para te livrar do orgulho, para te livrar da soberba. Deus não vai mandar um sonho para você casar com Joaninha, com Terezinha, com Francisca, a não ser que seja bem um caso específico. Mas os sonhos e as visões que Deus dá é para nos livrar da perdição. Quem está entendendo? O segundo sinal de que Deus está falando com você: Deus usa pessoas, e essas pessoas repetem a mesma coisa para você. Elas nem sequer combinam. Mas ela chega para você e diz: olha, isso que você quer fazer não é da vontade de Deus. Outra pessoa chega e diz bem assim: e isso que você quer fazer não é da vontade de Deus. Tem aqueles também que chegam
para você e diz: olha, você precisa aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Vai em outro lugar, a pessoa diz a mesma coisa. Se já é crente, tem aquela pessoa que Deus usa e diz bem assim: olha, vigia, a tentação está rodeando você, vigia. O que é isso? Já é Deus falando, usando alguém. Você, eu, nós já ouvimos as advertências de Deus várias vezes, usando pessoas para nos corrigir, para nos motivar, para dizer que o que estamos fazendo é certo, mas também para dizer que o que estamos fazendo é errado. Quem está entendendo? Aleluia! Deus já usou alguém para falar com você? Levante a mão. Eu não conto as vezes. Eu não conto as vezes. Recentemente, nós estávamos no retiro, lá em Barra do Jacuípe. Deus usou uma irmã que estava conosco no retiro e veio até mim e disse bem assim: por que não tirou a oferta ontem? E na mesma hora eu percebi que não era a irmã falando, mas era Deus falando através da irmã. A gente precisa ouvir a voz de Deus, prestar atenção na voz de Deus, e não na nossa voz interior, e não naquilo que a gente guarda na mente. O que a gente guarda na mente e deve guardar com muita precisão é a palavra de Deus. Mas Deus não se utiliza só da palavra para falar conosco. Deus utiliza sonhos e visões para falar conosco, e Deus usa pessoas também para falar conosco. Deus usa várias pessoas para falar tocando no mesmo assunto. Isso já deve ter acontecido com você, porque eu não conto as vezes que aconteceu comigo. Deus usa pregadores. Você está aqui me ouvindo a palavra, sai para ouvir a palavra em outro lugar. Aqui você ouviu uma palavra de correção, uma palavra de que você precisa mudar. Chega em outro lugar, Deus ministra através de outro pregador a mesma palavra. Pode não ser o mesmo texto, pode não ser no mesmo livro, mas é a mesma palavra. E voltamos às vezes do mesmo jeito, resistente à voz de Deus. E a Bíblia diz que não devemos resistir à voz de Deus. Não resista. Quantas vezes, Deus usa alguém no seu trabalho e diz: você precisa aceitar Jesus, você precisa ter um encontro com Cristo. É Deus falando através dele. Você não tem medo de se perder? É Deus falando através dele. Mas o que é que as pessoas dizem? Crente chato, crente nojento, não tem o que fazer. Ela não compreende que ali é Deus falando, usando aquela pessoa. Deus pode usar, amado, até um descrente. Até um descrente. Um pastor, uma certa vez, me contou que Deus usou um mendigo para falar com ele. Ele ia passando, o mendigo não sabia que ele era pastor, ele não estava de terno, ele estava todo esporte, e o mendigo chegou, chamou ele: vem cá, vem cá. E ele meteu a mão no bolso para dar alguma esmola ao mendigo. O mendigo botou o dedo na cara dele e disse: eu não quero esmola sua não, eu não quero nada seu, apenas eu vou lhe dizer, faça a vontade de Deus. E deu as costas para o pastor e foi embora. Ouça a voz de Deus no seu trabalho, na feira, na escola, na pregação.
Não ouça a pregação apenas achando que é o pregador que está a falar. Quem está a falar é Deus. Quem está a falar é o Espírito Santo. Você está entendendo? É o Espírito Santo que está a falar nessa noite. E o que é que precisamos? Ouvir a voz de Deus. Ouvir, atentar para a voz de Deus. Quantos livramentos Deus já mandou para pessoas, usando pessoas? Quantos livramentos? Quantas vezes realmente Deus trouxe advertência para as pessoas, usando sonhos, visões e pessoas para falarem. Mas as pessoas resistem, têm um coração endurecido, têm uma mentalidade formada. Não, Deus para falar comigo tem que ser do meu jeito. Oh, meu amado, Deus tem um jeito que Ele quiser. Quando Deus quer falar com uma pessoa, Ele usa até uma jumenta, como Ele usou para falar com Balaão. Quantos já leram esse texto? Amém? Deus usou a jumenta, abriu a boca da jumenta, e a jumenta falou com a voz humana, e Balaão ficou assustado. O que é isso? É a voz de Deus. E sabe o que foi que Jesus disse? Se esse povo se calar, se esse povo não levar a minha voz aos quatro cantos da terra, as pedras falam. Deus é poderoso até para levantar pedras e pedras falarem da sua glória, do seu poder, da sua soberania, da sua majestade, daquilo que Ele é. Você entende? Então, amado, a pior coisa para nós é viver o rótulo da religiosidade. Aquele rótulo da religiosidade. Eu vou no culto, acho o culto legal, as crianças cantaram, dançaram, mas que bacana. Mas o culto não termina nisso. Na dança das crianças, nas coreografias, naquilo que as crianças apresentam com a sua simplicidade e inocência. O culto ainda tem a parte principal. E qual é a parte principal? É nós ouvirmos a voz de Deus. É ouvirmos, atentar para o que o Senhor está falando. E Ele fala através da pregação, fala. Ele corrige através da pregação, corrige. Ele exorta através da pregação, exorta. Ele salva através da pregação, sim. Por quê? Porque Deus ama e Deus não quer que a gente vá para a cova. Perdidos, sem salvação. É muito interessante o que está escrito no livro de Jó. Pelo contrário, Deus fala de um modo sim, de dois modos, mas o homem não atenta para isso. Aqui no livro de Jó está falando que Deus fala através de visões e que Deus fala através de sonhos. Mas Deus não fala só através de visões e Deus não fala só através de sonhos. Deus fala também usando as pessoas. Quantas vezes, nós estamos querendo fazer uma coisa e vem alguém e dá uma palavra. Uma palavra sem saber de nada do que estamos pensando fazer. E aí as pessoas dizem, bem assim usada por Deus, não faça. Não faça. É um livramento. Porque Deus, o prazer de Deus é nos livrar da morte, da cova. Cova aqui é morte. O que é que se coloca dentro de uma cova? Defunto.
Deus quer nos livrar da sepultura, de morrer sem salvação, de morrer em pecado. E Ele adverte. Olhe para mim, por favor. Quantos casais, não ouviram a voz de Deus, não casam, mas casaram. Hoje paga o preço da desobediência. Paga o preço da desobediência. Pagaram para ver. Deus falou através de sonho, Deus usou pessoas, Deus usou obreiros. Não casa, não, eu vou me casar porque eu tenho que me casar, e aí paga o preço da desobediência. A consequência daquilo foi porque Deus quis? Não, foi porque se embaraçou em não dar crédito à voz de Deus. Deus continua falando, Deus sempre vai falar. Desde Adão, Deus sempre falou. No céu, Deus sempre falou e fala. Na terra, Deus está falando. Ele está falando comigo, com você, conosco, nesta noite, através desta palavra. E vai continuar falando. Quem sabe, ao sair daqui, nessa noite, você não tem um sonho. Quem sabe, ao sair daqui, você vai deparar, quem sabe, com até um mendigo, como deparou aquele pastor, e botar o dedo ríspido em cima de você e dizer: faça a vontade de Deus. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Amém? E quem tem ouvidos, ouça. Porque Deus realmente fala à sua igreja. Terceira maneira, terceiro sinal de que Deus fala com o homem, é através do pressentimento. Fala comigo, pressentimento. Você já sentiu alguma vez algo que você sentiu lá que não ia dar certo? A gente tem um pressentimento negativo e às vezes o que é que nós dizemos? Está amarrado, está repreendido, sai da minha mente, Satanás. E às vezes não é Satanás não, meu filho, é Deus. É Deus lhe mostrando que o que você quer fazer não vai dar certo. Ou lhe mostrando que o que você vai fazer vai dar certo. Pressentimentos positivos, pressentimentos também negativos. Todo crente tem, toda pessoa tem. Deus não fala só com crente. Deus fala com descrente, Deus fala com pecador, Deus fala com todo mundo. Ele não é mudo. Ele não é uma imagem de escultura. A imagem de escultura tem boca, mas não fala. A imagem de escultura tem olhos, mas não vê. Nosso Deus, Ele fala. E não é porque a pessoa é descrente que Deus vai ficar impedido de falar com ela. Não, eu não vou falar com você porque você é descrente. Não, Deus fala com crente, Deus fala com descrente. Não importa a religião que tenha, a voz do Senhor é poderosa. Amém? E tem aquele descrente que realmente tem crente na casa dele, e ele diz: não, Deus está falando é com você que é crente. Não, meu filho, a boca de Deus não é só para ser usada para crente. A boca de Deus é para ser usada para o homem. Amém? Quando ele fez Adão, ele não perguntou a Adão qual seria a religião de Adão. Adão não tinha religião, Adão tinha Deus. Adão ouvia a voz de Deus. No dia que Eva deu ouvido à voz do diabo, o pecado entrou na raça humana. Vemos, a ação do diabo também para querer falar. O diabo gosta também de falar ao homem. Gosta de falar a mente do homem, gosta de falar o coração do homem. E nós temos que resistir ao diabo e dar os nossos ouvidos para que Deus
fale, ouça a voz de Deus. Ouça a voz do Todo-Poderoso. Amém? Pergunte à pessoa que está do seu lado, pergunte para ela, diga: você tem ouvido a voz de Deus? Deus está falando. Quem acha que Deus está falando, aplauda Jesus. Pressentimento. Aquele pressentimento de que vai dar certo, e aí você faz com a maior segurança. Não, Deus está comigo, Deus me falou que vai dar tudo certo. Você teve aquele pressentimento. Também tem aquele pressentimento negativo, que é Deus dizendo bem assim: não faça não. É Deus dizendo: não está na hora não. É Deus dizendo: se segura. É Deus dizendo: não vai. É Deus dizendo: não viaja. Amado, quantas vezes Deus não já falou comigo pelo pressentimento? Eu certíssimo para viajar, e Deus falar comigo através do pressentimento, e eu dizer: não vou viajar mais. Não vou viajar mais. Não vou. Não vou. A Bíblia fala de muitas pessoas que tiveram que concordar com Deus e obedecer a Deus quando Deus os falou através do pressentimento. Quando você sentir que algo não vai dar certo, pare, vá analisar, vá ouvir aquela voz de novo. Não se jogue, não se lance. Se você é uma pessoa de Deus, você tem que ser dirigida por Deus, tem que ser dirigida pelo Espírito Santo, e não pelas suas emoções, e não pelo que você quer, e não pelo que você acha. Quantos estão me entendendo? Diga: Deus fala. Aponta para a pessoa e diga: Deus fala, através do pressentimento. Escuta, irmão, os teus pressentimentos. Escuta. Escuta os teus pressentimentos, negativos e positivos. Amém? Escuta isso. Nem sempre quando algo dá errado, foi interferência do diabo. Volto a dizer isso para vocês. Nem sempre. Às vezes o crente sai todo empolgado, vou resolver o meu problema financeiro tomando um dinheiro no banco. Aí ele vai todo empolgado para o banco tomar um dinheiro. Aí o gerente diz bem assim: ó, não dá para liberar nada para você, porque a sua margem, o seu score é baixo. Ele volta assim, chateado, mas não foi o diabo mesmo? Não foi Deus te livrando de uma dívida? Amém? Foi Deus te livrando de uma dívida? Foi Deus realmente te livrando de uma vergonha? De você comprar um carro e depois esse carro ser tomado? De você comprar uma casa e depois essa casa ser tomada? Ouça a voz de Deus também pelos pressentimentos. Seja um pressentimento positivo ou um pressentimento negativo. Amém? Nós podemos ter o pressentimento de que tudo vai dar certo, por duas possibilidades. A primeira, pela inteligência humana e pelo planejamento. A gente pode planejar uma coisa bem planejada e estar convicto de que aquilo vai dar certo. Ah, vai dar certo, vou construir a minha casa, tenho dinheiro suficiente, já calculei quanto vou gastar de mão de obra, tenho dinheiro suficiente. Então, através da inteligência, através do planejamento, podemos desenvolver um bom pressentimento com as coisas. Mas a bênção de Deus
A bênção de Deus, ela é muito mais importante do que a nossa inteligência. Isaías, capítulo 43, versículo 13, diz assim: eu sou Deus, também de hoje em diante. Eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Amém? Diga comigo: há bênçãos que só Deus para liberar. Não tem inteligência e nem planejamento. Não tem, amado. É Deus para liberar. Você planeja, faz tudo certinho, faz as contas todas, e aí chega na hora, não deu certo. Por quê? Porque Deus realmente não esteve a par daquela situação. Deus foi colocado em segundo plano. E aí, rapaz, nós queixamos de quem? Às vezes de Deus, mas de quem deveríamos nos queixar? De nós mesmos. Puxa, não consultei a Deus. Quantas pessoas não consultam a Deus para fazer algo e se dá o mal? Quantos jovens, por exemplo, não consultam a Deus com quem vai namorar? Segue a intuição, segue o pressentimento humano. Esse pressentimento humano, ele depende de inteligência e planejamento, e ainda dependerá da bênção de Deus para que dê certo. Então muitos atropelam os princípios que não deveriam atropelar. Diga para a pessoa que está do seu lado, diga: meu irmão, o que nós precisamos é ouvir mais a voz de Deus. Quem concorda, aplauda Jesus. Por fim, o quarto sinal. Deus fala através da sua palavra. E eu vou lhe explicar como. Porque existem muitas pessoas que lêem a Bíblia e Deus nunca falou. Lê a Bíblia, mas Deus nunca falou com ela. Então não é pelo fato de ler a Bíblia que Deus está a falar. Não é bem assim. Primeira coisa que devemos ver: Deus não fala através da palavra quando lemos a palavra para obter conhecimento. Deus não fala. Você está usando a Bíblia como um livro de pesquisa. Ei, olhe para mim. Quem lê a Bíblia todo dia aí, diga amém. Então eu estou falando com você. A Bíblia pode ser lida como um livro de pesquisa? Pode. E Deus fala quando lemos a Bíblia como um livro de pesquisa? Fala com os outros, mas conosco não. Então não use a Bíblia como um livro de pesquisa. Use a Bíblia como a boca de Deus para falar com você. E não como um livro de pesquisa. Amém? Outra coisa. Deus não fala através da palavra quando lemos por ler. Não, eu estou lendo aqui para conhecer a história de Davi. Eu estou lendo aqui para saber, né? Como foi o nome daquele endemoniado de Gadara. Só fala o nome é endemoniado gadareno. Mas eu estou lendo aqui para eu descobrir o nome dele. Está lendo por pesquisa, está lendo por ler. E outra forma de ler por ler é exatamente por desencargo de consciência. Deixa eu pegar na Bíblia aqui, porque eu não peguei ontem, a minha leitura está atrasada, e ler por ler, nada entrou, nada ficou dentro de si.
A Bíblia não é para ser lida sem deixar nada dentro de nós. Diga à pessoa que está do seu lado, diga: quando lemos a Bíblia, é para que a Bíblia deixe a voz de Deus dentro de nós. Outra maneira errada que se lê a Bíblia é ler a Bíblia para pregar. Ler a Bíblia para pregar. Não, estou lendo a Bíblia aqui para fazer o meu esboço, né? Eu vou aqui, ó, João 3, 23, João não sei o quê. Eu estou aqui, ó, anotando aqui, ó, porque eu vou pregar. Ei, mas Deus falou o quê com você antes de você pregar? Nada. Então, não lê a Bíblia para isso. Não lê a Bíblia para pregar. Lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Amém? Lê a Bíblia para fazer o quê? Ouvir a voz de Deus. Aquela palavra que toca o seu coração é a palavra que você deve pregar, e não a palavra que está na sua inteligência, e não a palavra que está na sua mente. Isso é uma pregação técnica, não é uma pregação inspirada. Não se lê a Bíblia para uma técnica de pregação, se lê a Bíblia para que a Bíblia fale conosco, seja Deus, seja a voz de Deus falando conosco. E aí sim, podemos chegar e dizer bem assim: olha, vamos abrir no Salmo 23, porque Deus falou tanto comigo aqui no Salmo 23, e eu quero compartilhar com vocês o que Deus falou comigo através da sua palavra. Se eu ouvir a voz de Deus através da palavra, eu estou apto a repassar tudo aquilo que eu ouvi de Deus. Aquilo que eu ouvi de Deus é o que Deus quer que eu ofereça ao povo. E não que a gente lê para pesquisar. Pesquisa de conhecimento, a gente recorre à Bíblia, a gente recorre a dicionário, a gente recorre a comentários bíblicos, a gente recorre às técnicas de interpretação de texto, como hermenêutica, exegese, a gente recorre tudo isso como fonte de pesquisa, mas recorremos à palavra para ouvir a voz de Deus. Alguém me ouve? Alguém me ouve? Leia a Bíblia para você ouvir a voz de Deus. Não leia a Bíblia por ler. Não leia a Bíblia porque o pastor mandou ler a Bíblia o ano todo. Não, você tem que entrar na disciplina de ler a Bíblia, ler por ler. Leia um versículo por dia, mas que esse versículo seja Deus falando com você. Alguém me ouviu? Porque chega, amado, chega de crente ler a Bíblia e não é entender, não. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Muda a jogada. Você lê a Bíblia e Deus não fala com você. Porque quando você lê a Bíblia e Deus fala com você, você entende o texto, você entende o versículo, você entende o capítulo, você baseia a sua vida naquilo que Deus falou. Alguém está entendendo? Alguém pode dizer glória a Deus? Aleluia! Então observe, Deus não fala quando lemos a Bíblia para obter conhecimento, como uma fonte de pesquisa. Deus não fala quando lemos por ler. Deus não fala simplesmente porque vamos pregar. Pregamos aqui o que a gente quer e não o que Deus quer, tá? Mas quando é que Deus fala? Através da palavra.
é quando nós meditamos. Meditamos. Deus nunca mandou ninguém ler a palavra. Não está escrito em canto nenhum da Bíblia Deus mandando ler a palavra. Deus mandou meditar. Medita na minha palavra dia e noite. Ou seja, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo. Eu quero que o Senhor fale comigo na tua palavra. Ela é aquela oração inicial antes de se ler a Bíblia. Deus, fala comigo na tua palavra. Eu quero extrair algo para a minha vida. Eu quero extrair algo para o meu coração. E aí você vai encontrar num versículo, num capítulo, num livro. Deus pode usar o livro inteiro para falar com você. Deus pode usar um versículo para falar com você. Deus pode usar um capítulo para falar com você. Deus pode usar a Bíblia toda para falar com você. Por quê? Porque você não está lendo por ler. Você está meditando e não pesquisando. Amém? Há uma diferença entre meditar e pesquisar. O que é meditar? É você comer, deixar aquilo na cabeça, trazer de volta, remoer aquilo, ponto. Aqui agora Deus falou comigo, agora eu entendi. É você realmente, por exemplo, ler esse versículo que eu vou ler agora e extrair alguma coisa para a sua vida. Os que confiam no Senhor são como um monte de Sião que não se abala, firme está para sempre. Aí eu vou me colocar no texto, eu vou entrar no texto. Pai, o que é verdadeiramente confiar em Ti? Aí eu vou começar a meditar. Confiar em Ti é não ter medo da fome. Confiar em Ti é não ter medo da morte. Confiar em Ti é não ter medo da nudez. Confiar em Ti é não ter medo de ficar doente, porque o Senhor é a minha cura, o Senhor é a minha proteção, o Senhor é o meu Deus. Em Ti eu confio. Eu levanto de dia confiando em Ti, eu adormeço à noite confiando em Ti. Então, os que confiam em Ti é como um monte inabalável. Então, Senhor, a minha confiança é tão grande em Ti que eu sou esse monte inabalável. Amém? Posso ouvir um amém? É isso que é ler meditando. É eu me colocar no texto, é eu ir para dentro do texto, é eu ser o personagem, é eu ser. Ler por pesquisa, ler para pregar. Então Deus não fala. Deus tem 4 sinais que está a falar conosco, que está falando conosco. Deus fala conosco através de visões, através de sonhos. Deus fala conosco usando pessoas, usando pregadores, usando descrente, usando crente, usando alcoólatra, usando toxicômanos. Deus fala através do que Ele quiser. Você entendeu? Ele fala. E o que é que nós temos que estar? É atentos para ouvir a voz de Deus. Deus fala usando pessoas. Deus fala de uma maneira maravilhosa através do nosso pressentimento. Deus fala: não, eu não vou não. Eu não vou fazer isso. Não é da vontade de Deus. Eu estou sentindo que não vai dar certo fazer. E pronto. Se acalma, se tranquiliza. Não sentiu o pressentimento negativo vindo da parte de Deus? Amém? O que significa meditar na palavra? Para encerrar, não significa ler toda a Bíblia em um só dia. Ou eu meditei na palavra, li hoje de Gênesis a Apocalipse. Não meditou coisa nenhuma. Você apenas leu a Bíblia toda para ter conhecimento, sei lá o porquê, mas não meditou. Significa deixar Deus gravar seus pensamentos em nossos corações.
É isso que significa. É Deus gravar o pensamento dele, aquilo que está no pensamento de Deus, ser gravado no meu e no teu coração. O que significa meditar? É mergulhar de cabeça nos ensinos eternos. Mergulhar de cabeça, botar os olhos e trazer esse conteúdo para a mente e para o coração. Trazer esse conteúdo, não pensando em pregar, mas pensando em se ver na Bíblia. Jesus se via na Bíblia. Lá na sinagoga deram o livro de Isaías, e ao dar o livro de Isaías para Jesus ler, Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, Ele me ungiu para pregar, para libertar. E aí Jesus disse: hoje se cumpriu isso aqui. Hoje se cumpriu isso aqui. Quando é que nós vamos dizer também: hoje se cumpriu isso aqui na minha vida? Eu faço parte da palavra. Eu já meditei na palavra e já me encontrei aqui. Jesus se encontrava na palavra. Por quê? Porque Jesus meditava na palavra. Ele sabia onde ele estava na palavra. Você sabe aonde você está na palavra? Nós precisamos nos encontrar. E só através da meditação. Conclusão: Deus sempre falou e sempre vai falar com a humanidade. Nem todos querem ouvi-lo. Ele vai continuar falando com você. Esteja atento a estes 4 sinais. E quando Deus falar, obedeça. Qual o primeiro sinal? Deus fala primeiramente, a regra não pode ser de qualquer jeito. Mas Deus fala através de quê? Número 1, como? Sonhos e visões. 2, usando pessoas. Deus fala usando pessoas. 3, pressentimento. Deus fala através do pressentimento. É você sentir que aquilo deu certo, é você sentir que aquilo não vai dar certo. E 4, Deus fala através da meditação da sua palavra. Você pode se colocar em pé?